Bom dia, Marcos. Bom dia aos que estão nos ouvindo através da 95 FM. E vamos falar um pouquinho sobre a declaração do Imposto de Renda 2020. Pode até ser uma coisa chata, mas é necessário demais você declarar imposto, né, Geisa? É necessário e, inclusive, às vezes a gente não sabe que está enquadrado numa daquelas situações que a gente vai falar um pouco mais à frente e acaba sendo penalizado com uma multa, né, que uma hora ela chega. E que nem sempre é uma multa barata, né? Nem sempre é barato. Nós vamos ver que o valor mínimo é R$ 165,74 e esse valor pode chegar até 20% do imposto devido, dependendo da situação. Então, para começar a nossa entrevista, quem é que precisa declarar imposto de renda? Precisa declarar imposto de renda quem, no ano de 2019, teve rendimento tributável acima de R$ 28.559,70. Esse rendimento tributável pode ser o recebimento de aluguel, pode ser salário, são rendimentos, vamos dizer, do trabalho formal, vamos dizer assim. Aposentadoria também, se você é aposentado e no ano de 2019 recebeu mais do que R$ 28.559,70, você também precisa declarar. Toda receita, ela é rendimento tributável? Não. Alguns rendimentos, eles são isentos e são não tributáveis. Um dos critérios para declarar é quem recebeu o rendimento tributável acima de R$ 28.559,70, quem ganhou acima de R$ 40.000 de rendimento isento, não tributável ou tributável exclusivamente na fonte, também é uma situação. Esse rendimento isento poderia ser, por exemplo, você tem participação numa empresa e essa empresa no ano de 2019 oferiu lucro e o lucro foi distribuído entre os sócios e se você teve esse rendimento acima de R$ 40.000, não tributável, que o lucro é isento ou não tributável, você também precisa declarar. Precisa declarar também quem comprou ou vendeu ações na Bolsa de Valores. Assim, não é uma coisa muito comum para nós, mas acontece, né? Se a pessoa comprou ou vendeu ações na Bolsa, ela precisa prestar contas, né, à Receita Federal. Se o contribuinte teve também ganho de capital em 2019 na venda, vamos dizer, de um imóvel, esse é um dos casos que às vezes a pessoa está devendo para a Receita e nem sabe. Nem sabe. O ganho de capital? O ganho de capital é assim, eu comprei uma casa por 50 mil e vendi essa casa por 100. Então, essa diferença entre o que eu comprei e o valor que eu vendi... Tem que ser declarado. Tem que ser declarado, tem que ser apurado esse ganho de capital. Então, se eu tive ganho de capital em 2019 na venda de bens, por exemplo, eu preciso prestar contas à Receita. Às vezes, a pessoa não tem a renda maior do que 28 mil ou... não se encaixa em uma das outras situações. Mas se encaixa que eu no já ganho falei, de capital. Mas vendeu um imóvel que tinha muito tempo e teve ganho de capital, está devendo a Receita e nem sabe. Também precisa declarar quem recebeu mais de 142 mil da atividade rural, certo? Agricultura, pecuária. Se você tem atividade rural e você teve um rendimento de mais do que 142 mil, você precisa declarar. Quem chegou no Brasil, o estrangeiro que chegou no Brasil e permaneceu nessa condição de residente até 31 de dezembro do ano passado, também precisa declarar para o imposto de renda. E tem ainda a situação de quem vendeu o imóvel e usou o dinheiro do ganho de capital em até 180 dias para comprar outro imóvel. Porque quando eu vendo um imóvel que eu tenho ganho de capital, mas se eu pegar esse ganho e eu aplicar em até 180 dias na compra de outro imóvel, esse valor não vai ser tributado pelo ganho de capital e eu preciso também declarar. E também quem tinha um patrimônio superior a R$ 300 mil em 2019. Isso, quem tem um patrimônio acima disso é obrigado a declarar. Tem que declarar. Então, se você se enquadrou em alguma dessas situações, você é obrigado a declarar o imposto de renda. E quem não fizer, né, você está enquadrado numa dessas situações e não declarou,
vai acontecer a situação da multa, que eu disse que a multa mínima é R$ 165,74 e ela pode chegar até 20% do imposto devido, dependendo do caso. E existe um prazo para você declarar, não é isso? Existe um prazo. Nós iniciamos a entrega das declarações agora, no mês de março, e ela se estende até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. Ah, Marcos Dantas, ainda falta muito tempo, 30 de abril, mas não é bom deixar para a última hora, Não, né? não é bom deixar para a última hora. Nunca é bom deixar para a última hora. Porque às vezes a gente vai declarar e dá uma pendência, faltou alguma coisa e a gente, às vezes, acaba se atrasando. Tem uma situação também que é importante a gente colocar, que não é porque você não está obrigado a declarar que é proibido você fazer, certo? Muitos profissionais não se enquadram nessa situação, mas precisam e querem comprovar seu patrimônio, sua renda. Então, não é porque eu não estou obrigada a declarar que eu estou proibida de fazê-lo, certo? Eu posso declarar mesmo sem estar obrigada. Por exemplo, você tem sua renda comprovada, certo? Se você está declarando, você não vai inventar, né? É um meio de você ter sua renda comprovada. Existem novidades com relação a 2019? Existem algumas novidades. Eu elenco como as que mais nos chamam a atenção a questão de não poder mais abater a parte patronal da contribuição dos empregados domésticos, certo? Se eu tinha um empregado doméstico, uma empregada doméstica, um motorista, e tinha carteira assinada esse profissional, quando eu declarava o imposto de renda, eu abatia um certo valor referente à contribuição patronal desses empregados na minha declaração. E a partir desse ano de 2020, não vai ser mais possível fazer, pelo menos nessa declaração, não vai ser possível fazer essa dedução. E outra novidade também interessante é que quando eu entrego a minha declaração, eu posso optar pela questão do débito automático, do imposto. Ao invés de eu ir pagar o DARF, né, na rede bancária, eu posso optar pelo débito em conta. Até a declaração do ano passado, nós só conseguiríamos fazer o débito da primeira cota do imposto se nós entregássemos a declaração até o dia 31 de março. A partir desse exercício, esse prazo foi aumentado um pouquinho. Se eu entregar minha declaração até o dia 10 de abril, eu consigo fazer o débito automático da primeira parcela. E também a restituição esse ano vai sair mais cedo, né? Porque antes nós tínhamos 7 lotes de restituição, que começavam em junho e terminavam em dezembro. Esse ano vai começar mais cedo, vão ser 5 lotes. O primeiro lote é maio e o último lote é setembro. E a prioridade no pagamento, na devolução dessas restituições quem entregou antes vai receber antes. Idosos também têm prioridade no recebimento da restituição. Portadores de doenças graves, vamos dizer, eu tenho uma cardiopatia grave, eu sou acometido de um câncer, vamos dizer assim, são exemplos de patologias graves, né, que dão preferência na restituição do imposto de renda. E também as pessoas que têm algum tipo de deficiência física e mental, elas têm prioridade no recebimento. Você vai mandando para cá a sua pergunta, já tem muitas perguntas aqui chegando, já a Geisa vai responder aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Com relação a essa questão, então, das novidades, você já falou, para que o contador ele possa, por exemplo, ficar numa situação bem confortável para fazer a declaração do imposto de renda do cliente. Quais são os documentos que eu preciso levar para o contador? Olhe, assim, a declaração, ela precisa de documentos que comprovem o que a gente está colocando. E é interessante a gente lembrar também que esses documentos, o contribuinte ele tem que guardar por no mínimo 5 anos, porque a Receita depois pode, né, pedir alguma comprovação. Então, quando você for declarar seu imposto de renda, você precisa levar, a primeira coisa são os informes de rendimento, certo? O que são esses informes de rendimento? Quando a gente trabalha ou quando a gente presta serviço para uma entidade,
essa empresa, vamos dizer que a gente seja trabalhador de carteira assinada. Então, a empresa, no final de fevereiro de cada ano, ela gera um documento dizendo no ano anterior quanto foi que aquele funcionário teve de rendimento tributável, se teve rendimento isento, se teve imposto retido, quanto foi a contribuição para a Previdência. Então, a primeira coisa que se pede são os comprovantes de rendimento, certo? Se e a empresa onde eu trabalho, ela fornece. Ela fornece. Mesmo se eu não trabalho de carteira assinada, mas eu prestei um serviço como autônomo numa determinada empresa, e é claro que não é eu ir prestar um serviço de R$100, de R$500 que vai ter que ter retenção de imposto. Tem outros critérios que são, né, que precisa ser levado em consideração. Mas quando você trabalha ou presta serviço para uma determinada entidade, ela é quem gera esse comprovante de rendimento. Se é a primeira vez que o contribuinte vai declarar, ele vai precisar também informar o título de eleitor dele, CPF, os dados dele, o que é que ele faz, onde é que ele mora, tudo isso ele vai informar. Então, ele precisa levar os informes de rendimento, os informes de investimentos que ele tem. Quando a gente tem conta poupança, conta corrente, previdência privada, os bancos onde a gente é correntista, no final do ano, sempre está lá, ou no caixa eletrônico, ou através mesmo do atendimento presencial, os bancos fornecem esse informe de investimento, certo? Porque a gente precisa dizer para a Receita como foi a movimentação do nosso patrimônio nesse ano que a gente vai declarar. Precisa que você informe também os seus bens, né? A gente precisa ter os documentos comprobatórios desses bens, veículos, casa, consórcio, certo? O que você tem de bens também vai ser declarado. E é necessário que o contribuinte tenha também nome completo, data de nascimento e CPF de todos os seus dependentes. Os dependentes são os filhos, o cônjuge. É necessário informar nome completo, data de nascimento, CPF e o que é que essa pessoa é minha para poder ser minha dependente. Muitas vezes acontece que a pessoa diz assim, olha, eu tenho um sobrinho que mora comigo, ele pode ser meu dependente? Na maioria das vezes, não, certo? Porque ele passa um tempo na sua casa, mas ele não é de fato seu dependente. Agora, se você detém a guarda dele, aí sim, certo? Então, tem também uns critérios. Precisa levar também para apresentar para o imposto de renda, se você teve no ano que você está declarando, plano de saúde, recibo de médico, clínica, dentista, exame, tudo isso porque são coisas que a gente pode deduzir no cálculo do imposto. Às vezes, a pessoa, olha, eu fiz um tratamento e paguei X, mas não tem nenhuma comprovação, certo? Então, não tem recibo, não tem nada. Não tem recibo, não tem nada, infelizmente não serve de nada, certo? E também a gente precisa declarar as despesas que a gente teve, além da parte de saúde, as despesas com educação. Seja educação, instrução própria, né? Vamos dizer, se o profissional que está declarando, ele fez um curso de pós-graduação, ele estuda numa universidade particular, então tudo isso é possível de abater e a gente precisa de ter também esses documentos dessas despesas com a educação, seja da pessoa que está declarando, seja dos dependentes. Geis, então, faltou um documento desse, prejudica bastante a declaração, né? Em tese, sim, porque nós vamos ver que a gente pode apresentar essa declaração de duas formas. Eu posso apresentar ela pelo formulário simplificado, quando eu não tenho, às vezes, comprovação dessas coisas que eu falei, porque aí o governo permite um desconto X, e se você não tem a comprovação, você vai pelo simplificado, né? O formulário simplificado, ele é exatamente para quem não tem quem não tem muita despesa ou dependente, porque o governo permite que eu faça uma dedução de até 20% dos rendimentos, limitado a R$ 16.754.
Então, se eu não tenho dependente, se eu não comprovei, não peguei despesa de colégio, despesa de médico, então eu posso ir pelo formulário simplificado, que às vezes é melhor. Falar aí na questão de deduções, quais são as principais deduções de imposto de renda? As despesas médicas são as principais, certo? Porque elas são deduzidas integralmente. Mas então, eu posso deduzir, por exemplo, todas as despesas médicas que eu todas tiver? as despesas médicas que tiver. Que eu tive em 2019, vamos deixar bem claro, né? Que teve em 2019. E despesa com educação, mas a despesa com educação, ela tem um limite, certo? E além de eu deduzir na declaração as despesas médicas e despesas com educação, eu tenho também uma dedução por cada dependente. Quem são os dependentes? Via de regra, pode ser filhos até 21 anos e se eles estiverem na universidade até 24 anos. O cônjuge, se não é interessante a gente verificar também que quando eu coloco um dependente, vamos dizer, meu esposo, para ser meu dependente, se ele tiver rendimento tributável, eu tenho que informar o rendimento dele também. Então, quando a gente vai fazer a declaração, tem que ver tudo isso. Se é mais interessante colocar a renda dele na sua declaração, ou se é interessante que ele declare separado, ou se ele está desobrigado. Então, tem que ver toda essa situação. O que é melhor? É o modelo completo ou simplificado? E vamos explicar o que é o completo e o que é o simplificado. Pronto. O modelo completo, ele é bom para quem é organizado, vamos dizer assim. Se em 2019 eu tive muita despesa com a parte de saúde, dentista, médico, fisioterapia, exame, por exemplo, e eu tenho tudo guardadinho do que foi realizado, essas despesas, para mim e para meus dependentes. Se eu tenho dependentes, se eu tenho despesa com educação comigo e com esses dependentes e tenho tudo comprovado, provavelmente o modelo completo vai ser melhor para mim. Porque no modelo completo eu vou deduzindo da renda, do cálculo do imposto, eu vou abatendo essas situações. Se eu tenho, vamos dizer que eu tenho 2 fontes de renda, mas eu não peguei nenhum comprovante do que eu gastei com a parte de saúde ou educação, ou não tenho dependentes, provavelmente o modelo simplificado vai ser melhor, porque ele permite um desconto, como eu disse, um abatimento padrão nesses rendimentos de até 20%, limitado ao valor de R$16 mil. Então, quando o contribuinte ele vai declarar, o próprio programa informa ele quanto ele vai, se for o caso, pagar nos 2 modelos ou quanto ele vai ser restituído nos 2 modelos. Aí ele pode fazer a opção, obviamente, pelo que é melhor para ele. Então, o próprio programa sugere isso? Sugere. O ideal seria um completo ou um simplificado? Sim, dependendo do que você colocou no programa, ele faz essa comparação. Se é melhor você declarar pelo formulário completo ou se pelo simplificado. Vamos aqui às perguntas do nosso WhatsApp, 988775550. Geisa, minha filha estuda fora e eu pago um aluguel alto. Serve para dedução do imposto de renda? Ela estuda na rede federal. O aluguel não. Não. Aluguel não serve. O aluguel, quem recebeu o aluguel é que vai ter que declarar. Mas o aluguel não. Mas, por exemplo, se ela estuda fora e você tem despesa com a educação dela, vamos dizer, se a faculdade fosse particular, inclusive se fosse no exterior, poderia deduzir, mas o aluguel não. E como seria uma declaração sobre criptomoedas? É uma moda nova, né? É a moda nova. Olhe. Não chegou essa novidade ainda, né? Não. Já algumas pessoas já chegou assim. A pessoa movimentou criptomoedas e não declarou, e a Receita pegou. Então, se a pessoa tem esse investimento em criptomoedas e essa empresa que administra essa situação se mandou o comprovante de rendimentos, declare. Então, assim, o básico, o importante é ter a declaração de rendimento. Sim, sim. Porque eu tenho que dizer para a Receita de onde foi que veio aquele rendimento, certo? Quando eu vou dizer que eu recebi, eu tenho que dizer quem me pagou. Eu tenho que colocar o CNPJ, eu tenho que dizer se esse rendimento, se foi salário, o que é que foi. Então, se a pessoa está movimentando com criptomoedas, ela vai pedir à empresa, né, que faz essa intermediação, para que mande o comprovante de rendimentos, porque as empresas elas são obrigadas a informar para a Receita
através da DIF, que é a Declaração de Imposto de Renda na Fonte, o que foi que ela pagou para as pessoas. Se foi salário, se foi rendimento. Então, se a pessoa movimentou certa quantidade, mesmo que em criptomoedas, que passou desse limite dos 28 mil, essa empresa que pagou provavelmente informou na Receita. O ouvinte ele vai ter que prestar conta. O ouvinte da criptomoeda, ele insiste na pergunta, e se o rendimento for negativo, com relação à questão da criptomoeda, do rendimento? Não, aí se é prejuízo, eu entendo que não vai declarar. Ninguém vai declarar para a Receita o que perdeu, porque o imposto é sobre a renda, né? Então, ele tem que ver, a empresa que está administrando essas criptomoedas vai mandar o comprovante de rendimento para ele. E ele provavelmente vai informar também nos bens quanto é que ele possui em 31 de dezembro de 2019, qual é o valor do patrimônio dele em criptomoedas e onde é que estão essas criptomoedas. Tem pergunta, Geraldino, no telefone? Tem sim, Marcos. O José Alves está perguntando até que idade máxima se pode fazer declaração de imposto de renda. Se tiver numa dessas condições, até enquanto estiver vivo. E depois que a pessoa morre, os herdeiros têm que declarar também, tem que fazer a declaração de espólio. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Às vezes é melhor. Oi, Marcos Dantas, bom dia. Gostaria de perguntar aí para a Geisa se, no caso, todos os tipos de câncer, eles dão direito à prioridade na declaração e se tem direito a algum tipo de isenção. Eu faço acompanhamento de um câncer de tireoide, aí gostaria de saber se tem direito à isenção. Quem pergunta é o nosso ouvinte Esdras, e aí? É o seguinte, quando você vai na fonte pagadora com o laudo, né, dessa que a gente chama dessa moléstia grave, e vai solicitar a isenção do imposto de renda, dependendo se, vamos dizer, é muito comum, tanto na situação de câncer e também na parte das cardiopatias. A pessoa pega o laudo do médico que faz o acompanhamento e solicita na fonte pagadora que seja isento. Então, a fonte pagadora provavelmente vai encaminhar essa pessoa para uma junta médica e os rendimentos dele vão ser isentos de imposto de renda. Se é irreversível, a doença vai ser para sempre. Se é uma questão, vamos dizer, que ele pode se curar, quando ele tiver curado, não vai ser mais isento. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir? Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Faça uma pergunta a ela. O que entra na restituição de imposto de renda? Porque antigamente entrava remédio, entrava material escolar e agora só entra consultas de médico, dentista. Eu gostaria que ela explicasse mais um pouco sobre isso. Eu agradeço. E aí, Geisa? Olhe, remédio não. Material escolar também não. Fardamento não. Mas as despesas com educação, tanto da pessoa que está declarando, quanto dos seus dependentes, vamos dizer, matrícula, mensalidades, tudo isso é abatido, certo? É deduzido na questão do imposto de renda. Acontece que despesa com educação tem um limite de R$ 3.561,50 por cada pessoa que eu estou declarando. Vamos dizer que eu faço uma pós-graduação e eu tenho 2 filhos na escola. Então, tudo que eu gastar com instrução, matrícula, mensalidade minha e de cada um desses dependentes, eu vou poder abater até R$ 3.561,50, certo? Despesas com saúde, médico, dentista, exame, internamento, eu posso abater sem limite, não tem limite. O que é que a gente precisa prestar atenção? Às vezes, é muito comum que a pessoa, vamos dizer, fez uma cirurgia e o valor é muito alto. Então, a Receita, geralmente ela coloca a pessoa em malha, eles chamam malha fiscal, que é o que popularmente a gente chama de malha fina. Eles têm uma mediana, vamos dizer, cada contribuinte deduz no máximo, vamos dizer, 10 mil, estou dando um chute, de despesa com saúde. Aí você
fez uma cirurgia, declarou 25, 30, que saiu desse limite padrão. Aí ele, opa, peraí, vamos verificar. Aí ele vai, chama o contribuinte e pede que você comprove. Então, despesa com saúde, você pode abater integralmente, não tem limite. E a gente lembra que é interessante que tudo que você declare, você organize esses documentos e deixe guardadinho por 5 anos. Porque às vezes as pessoas pensam assim, fiz minha declaração, cumpri minha obrigação, vou pegar os papéis, vou rasgar e jogar fora, né? E lá no escritório eu sempre digo assim, olha, documento a gente não joga fora. Né? Claro que a gente não tem condições de guardar papel a vida inteira. A gente tem que ir observando também os prazos que esses documentos precisam ficar guardados. Você pode escanear? Pode escanear, mas deixa o original guardado. Tem mais pergunta aqui chegando? Marcos Dantas, bom dia. Eu queria saber do doutor, porque Isso aqui, ele mandou um áudio e uma pergunta para você, um para o doutor e para a Geisa. Ela quer saber o seguinte, no caso de empréstimo, entra para fazer declaração, o empréstimo é para juntar ao salário, para declarar, ou o empréstimo não entra? O empréstimo entra. Dependendo do empréstimo, ele vai ser declarado lá na parte de dívidas e ônus reais. Por que a gente declara os empréstimos? Porque a Receita também coloca em malha aquele contribuinte que ganhou 50 mil no ano e aumentou o patrimônio em 100. Aí o governo vai dizer assim, peraí, você ganhou 50 e comprou 100, de onde você tirou os outros 50? Então, muitas vezes esses outros 50, ele vem dessa questão de dívidas e ônus reais, de empréstimos. Foi um consignado que eu fiz, certo? A gente só não declara na parte de dívidas e ônus reais quando aquele bem é a garantia dele mesmo. Por exemplo, eu comprei um veículo financiado. Aí eu não vou botar o valor do financiamento lá em dívidas, porque lá quando eu informar nos bens, eu vou dizer que aquele veículo foi compra em 48 vezes de X e que ele é alienado ao banco tal, certo? Mas os empréstimos, eles devem ser declarados na parte de dívidas e ônus reais. Fiz um consórcio de uma moto para o meu irmão. Já foi contemplado e a moto é no nome dele. Porém, um consórcio quem paga sou eu. Quem é que deve declarar? É interessante isso. Enquanto você tem... Quem tem a posse do bem é quem declara, certo? Então, ele deveria ter declarado o consórcio. Lá na cota tem um campo que você vai dizer, que são cotas de consórcio. E quando o bem foi adquirido, você devia ter passado para o seu irmão. Então, vai ter que fazer isso. Um declara que tinha o consórcio e o outro vai declarar que recebeu o bem do irmão. Então, os dois declaram? Os dois declaram. Se for doação, se você doou para o seu irmão, aí você, inclusive, vai pagar também um pouquinho de imposto sobre essa doação. Interessante, né? Agora, assim, não é porque eu tenho uma moto que eu sou obrigada a declarar, não. Sei. Entendeu? Eu tenho que ter todos aqueles outros critérios. Eu posso ter adquirido uma moto, mas eu não recebi rendimento tributável acima de 28 mil, eu não recebi rendimento isento acima de 40 mil. Só tem uma moto. Só tenho a moto. Então, não é necessário que eu declare. Tem que ver se a pessoa está obrigada a declarar. Aí, declararia que tinha o consórcio e quando foi contemplado, aí transfere, no caso, a moto para o irmão. O ouvinte quer saber se tem como contribuinte saber se deve fazer a declaração acessando o site da Receita Federal pelo CPF. Não, pelo site não. Ele pode pedir na Receita. Se ele tiver certificado digital, que algumas pessoas hoje é muito comum que tenha, ele pode verificar o que é que foi informado de rendimento no CPF dele. Se ele não tem, ele pode agendar um atendimento na agência da Receita e pedir uma cópia da DIF do que foi informado no CPF dele. Ok. Olha, quem quiser essas e outras informações, né? Você pode, inclusive, entrar em contato aí com o Econat. Lá vai estar a Adriana, vai estar a Geisa, vai estar quem mais lá para atender? Hélida, Renata, Edivaldo Duda, que está conosco agora, e Isabel Larissa. Lá nós temos uma equipe de profissionais que
pode ajudar qualquer contribuinte na confecção da sua declaração de imposto de renda. Você entrega o Econato, você fica tranquilo, né? Fica tranquilo. É bom ver a documentação necessária. Isso. Preocupação é só com a documentação, o resto é com o Econato. Se você chega lá com a documentação certinha, pode ir despreocupado. Nós atendemos também muitos profissionais liberais, que inclusive é uma das possibilidades de abater integralmente a despesa do livro caixa do profissional liberal. Então, nós fazemos esse acompanhamento durante todo o ano, certo? O profissional liberal, nós fazemos a questão do livro caixa, do carnê-leão, e quando chega agora a parte do imposto de renda, ele está despreocupado com tudo organizado. A Econato está na rua Professor Coutinho, 147, por trás ali do Santuário do Rosário, no centro de Caicó, telefone 3417-1017, ou então 99607-7217. Quem está lhe mandando um forte abraço aqui é o Cid Clay, né? E interessante, rapaz, as coisas como são. Ana Paula falava muito em Geisa, eu não sabia que a Geisa, irmã de Ana Paula, era você. Sou Geisa. eu. Que coisa, hein? Um abraço aí para o meu compadre Cid Clay. Forte abraço, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.